Bom dia, nós agora damos início à última atividade da 41ª Semana Científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu gostaria de agradecer a todas e todos que estão nos acompanhando e estão assistindo esse vídeo, que depois fica gravado nas plataformas da Semana Científica e do hospital, e agradecer ao nosso conferencista, professor Pedro Curialau. Nós temos uma temática de fazendo pesquisa em tempos de crise, nessa Semana Científica, e uma crise geralmente tem aspectos complexos, multifacetada, e as crises que nós temos enfrentado também são assim, né? Também tem sido assim. Tem um aspecto financeiro, tem um aspecto de informação e tem aspectos sanitários muito graves que nós temos passado. E ao pensar quem poderia abordar esse assunto de forma integrada, olhando as dificuldades, os enormes desafios que o mundo, o Brasil, as instituições, os cientistas, as pessoas envolvidas com pesquisa passaram recentemente, mas também as oportunidades que nós temos à frente, nós pensamos e agradecemos ao Pedro por ter aceitado o nosso convite. Então, a temática aqui é exatamente o futuro da pesquisa brasileira no pós-pandemia. E agora já passo a palavra ao Pedro. Gostaria só de apresentar o nosso conferencista. O professor Pedro Alau possui graduação em Educação Física, mestrado e doutorado em epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas, atuou como reitor da UFPEL entre 2017 e 2020, é docente associado da UFPEL no curso de graduação em Educação Física e nos programas de pós-graduação em Educação Física e Epidemiologia. Coordena o EpiCovid-19, que é o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Novamente, obrigado, e a palavra está contigo, Pedro. Muito obrigado, Daniel. Uma satisfação estar aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mesmo que numa dupla distância. Primeiro, distância gerada pela Covid, obviamente que ainda nesse momento precisamos ter uma série de cuidados e, portanto, provavelmente eu estivesse aqui neste formato mesmo, caso estivesse no Brasil, mas ainda mais distante, porque nesse momento eu faço essa palestra desde San Diego, nos Estados Unidos, o local onde eu estou para realização, para trabalhar como professor visitante da Universidade da Califórnia, em San Diego. Exatamente por isso, eu também aproveito para pedir desculpas, que o meu cenário aqui é um cenário meio improvisado. Então, a gente vê o cenário do professor Daniel aí com boa iluminação, tudo direitinho. O meu cenário aqui meio amarelado, não maravilhoso, mas eu estou dentro de um hotel aqui, numa reunião que eu tenho, e são 6 horas da manhã. Então, peço que me desculpem aí pela improvisação do cenário. Mas o tema que a gente vai tratar aqui, e eu vou tentar fazer essa palestra basicamente em 40, 45 minutos, para ter um tempo para a gente dialogar depois, é essa lógica de como fazer pesquisa em tempos de crise. E, basicamente, eu vou dividir essa palestra em 3 pedaços, em 3 partes, para que a gente discorra sobre esse tema da melhor forma possível. Primeiro, eu vou falar de alguns pressupostos básicos da ciência, algumas motivações básicas da ciência. Depois, eu vou contar um pouco da história do EpiCovid e vou contar um pouco da história do nosso grupo da epidemiologia de Pelotas, porque tem uma conexão muito grande com o Covid, e eu vou encerrar falando um pouco sobre o que eu acho que vai ficar para o futuro, quais são como se fossem os legados. É um termo que não é bom de usar nesse caso, porque normalmente a gente vê o legado como uma coisa, tentando ver as coisas, o ponto positivo, e é muito difícil ficar procurando ponto positivo numa pandemia que matou tanta gente até agora, que vai seguir matando, infelizmente. Mas eu vou tentar, nessa terceira parte, falar um pouco do futuro. Mas eu começo
até pelo compromisso que eu tenho e pelo respeito que eu tenho pela história científica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eu começo fazendo uma reflexão com todos aqueles, e eu estou entendendo que aqueles que me assistem, eles se dividem entre os docentes, os profissionais de saúde que já fazem ativamente pesquisa, e também aqueles que estão aprendendo a fazer pesquisa. Alunos de mestrado, de doutorado, residentes. Então, eu estou entendendo que nós temos um público aqui que vai se dividir grosseiramente nesses dois grupos. Mas, fazendo uma autocrítica deste grupo de cá, que é o grupo dos professores, dos profissionais, que já estão há mais tempo aí rodando nessa vida da pesquisa, eu faço uma autocrítica de que, de uma forma ou de outra, a gente, como se diz aqui nos Estados Unidos, a gente took for granted, a gente assumiu que uma coisa já estava vencida e que, na verdade, não estava, e agora a gente descobriu. Quando eu vejo a forma como a gente ministra as disciplinas, ou ministrava, pelo menos até hoje, as disciplinas de metodologia da pesquisa, de epidemiologia básica, de fundamentos da ciência, a verdade, epistemologia, a grande verdade é que a gente tem migrado muito rapidamente para fazer essas disciplinas num formato muito operacional. Eu ensino a desenhar um ensaio clínico, eu ensino os alunos a desenhar um estudo epidemiológico de coorte, eu discuto aspectos éticos, eu discuto logística, instrumentos, mas aquelas talvez 2 ou 3 aulas iniciais a gente cortou nos últimos anos. Lá, talvez nos últimos 10, 15 anos, a gente se acostumou a cortar, porque nos parece tão óbvio de que algumas coisas a gente não precisaria mais ensinar, porque os alunos chegariam para nós já com total domínio desses fundamentos. Mas a reflexão que eu faço é que isso foi um erro. A gente tem que voltar para o básico. Por que eu digo voltar para o básico? Porque alguns fundamentos muito básicos da ciência, eles foram desafiados de uma maneira muito estranha durante esse período de pandemia. Eu não vou falar, só para as pessoas entenderem, eu não estou falando aqui das pessoas que defendem que a Terra é plana e que vão organizar uma expedição para chegar no canto da Terra para provar que a Terra é plana. Eu não vou chegar ali. Eu acho que é um pouco... Isso já existia, inclusive, antes da pandemia. Eu estou falando das coisas que apareceram muito diretamente na pandemia. E a primeira delas, eu gosto de usar o exemplo da minha tese de doutorado. A maioria de vocês sabe, sou um professor de educação física, assim como o Daniel. Eu fiz a minha formação na área da saúde pública, de mestrado e doutorado. Quando eu estava no doutorado, eu aproveitei a plataforma que existe das coortes de Pelotas para estudar os determinantes precoces da prática de atividade física. Então, basicamente, era uma lógica meio freudianismo biológico, que se chama. Eu queria saber se as coisas que aconteceram lá no início da vida, peso que tu nasceu, se tu amamentou no peito ou não, se tu cresceu muito rápido nos primeiros meses, se tu nasceu de parto prematuro, se essas coisas influenciariam a tua atividade física lá na frente, 11 anos depois. E tinha plausibilidade biológica, tinha uma série de caminhos sugeridos na literatura que faziam com que eu pudesse acreditar que houvesse uma associação entre esses fatores. Eu fiz a minha defesa de projeto, quem assistia a minha defesa de projeto achava que nós íamos revolucionar o mundo e nós íamos encontrar associações super revolucionárias. E aí eu fui lá analisar os dados. O Daniel conhece bem essa história. Pessoal, não deu nada, nenhuma associação. As variáveis precoces não prediziam em nada o nível de atividade física na adolescência, nada. O que eu fiz como pesquisador? Primeiro, eu tive que lidar com um resultado inesperado. Segundo, um resultado basicamente nulo, que, em geral, dificulta a publicação científica.
E eu poderia até dizer, vamos tratar um último tema, que às vezes a gente não tem coragem de tratar, um resultado diferente do que eu queria, entre aspas. Entende? Olha, eu queria que tivesse dado, assim, genuinamente. O que eu fiz? Eu analisei o dado, eu relatei o resultado, eu publiquei o resultado e eu segui em frente, fazendo outras coisas. Né? Ou seja, eu aceitei que o resultado me mostrou algo diferente do que eu imaginava e, portanto, relatei isso. E é assim que a ciência funciona. Na ciência, a gente tem perguntas, a gente tem dúvidas e a gente vai atrás das respostas. Se a gente tem uma resposta que a gente acredita, seja por ideologia, seja por qualquer outra coisa, e a gente não está disposto a desafiar esta ideia, isso não é ciência. O pressuposto mais elementar da ciência é a capacidade de desafiar as ideias. E por que eu estou trazendo isso? Porque vocês certamente que já entenderam a analogia que eu estou fazendo, porque eu sempre tenho dito isso, seria perfeitamente aceitável que esta mesma fala, idêntica a essa, fosse dada hoje por algum colega da área da medicina ou da área, sei lá, qualquer área, sobre a cloroquina. Essa mesma fala, que eu despendi 5 minutos, poderia ter sido dada por algum colega sobre cloroquina. E estaria ótimo. A pessoa diria mais ou menos assim, olha, surgiu um vírus que virou uma pandemia muito rapidamente. Nós fizemos um raciocínio indutivo de que um medicamento que funcionava, tinha uma ação que permitia um raciocínio indutivo que ele poderia, assim como ele ajudava para malária, para lúpus, etc., esse medicamento poderia ajudar na Covid. Nós fomos lá e testamos, super empolgados, e infelizmente, quando analisamos, o resultado mostrou que ele não era útil para o tratamento da Covid. E essas pessoas estariam dando essa palestra hoje, talvez tivessem sido convidadas pelo Hospital de Clínicas para dar essa palestra hoje, porque seria uma ótima lição, uma ótima aprendizado científico. O que nos enlouquece, quem é cientista mais no ponto mais tradicional da palestra, foi que essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, fizeram exatamente esse caminho, obtiveram exatamente essa resposta e não mudaram. E não tiveram a tranquilidade, a isenção de dizer, olha, infelizmente, a tal da cloroquina não funciona. Então, esse pressuposto muito básico da ciência, ele tem que ser trazido aqui. Porque quando a gente faz essa discussão na mídia, na CPI, a gente não tem tempo de fazer essa reflexão com o nível de profundidade e de detalhe que eu estou trazendo aqui. É um debate de segundos, às vezes de minutos. Mas aqui não, aqui a gente pode fazer a reflexão e entender por que é que vem essa coisa toda em relação ao kit Covid, qualquer coisa disso. E aí, eu pulo, então, para a segunda parte dessa minha explanação inicial, que é um outro tema. Daniel é muito estudioso disso, aprofundado disso, dessas coisas do fundamentos da ciência, que é o tema muito básico que a gente chama de consistência. A ciência, embora para o público leigo as pessoas imaginem o cara que ganhou o Nobel, o cara que descobriu algo, a ciência não é assim. Isso não é o dia a dia do cientista. O cientista não é o cara que descobre. O cientista é o cara que, junto com outros colegas de outros lugares do mundo, estão pesquisando a mesma coisa e, em conjunto, mostram que o medicamento tal é melhor para o prognóstico dos pacientes com diabetes do que o medicamento que se usava antes. E não é uma pessoa que descobre isso. Claro que, na hora de premiar, se usa critérios para estabelecer quem é que merece um prêmio, mas, na prática, a ciência ela é feita da consistência. Então, o exemplo clássico. Quando, na década de 20, as pessoas achavam que fumar fazia bem para a saúde. Quando isso começou a se questionar isso, na década de 40, especialmente 50,
ficaram famosos o Doll e o Hill, Richard Doll, Bradford Hill, por fazerem o primeiro estudo mais sistemático, mostrando que fumar aumentava o risco de câncer de pulmão, esses caras ficaram conhecidos como as pessoas que descobriram essa associação. Mas depois deles, ninguém pegou o que o Hill e o Doll disseram no estudo deles e começou a defender como se fosse a Bíblia. Não. Depois que o Doll e o Hill fizeram o estudo deles, outros pesquisadores de outros lugares do mundo, ao longo desses últimos 80 anos, 70 anos, começaram a estudar a mesma associação. E, em geral, mostraram que, realmente, pessoas que fumam têm maior risco de câncer de pulmão ou qualquer outros tipos de câncer também e outras doenças também. Mas, se eu tiver uma interpretação equivocada de como é que a ciência funciona, eu posso hoje procurar no PubMed não sei, vamos inventar que tenha 10 mil estudos sobre tabagismo e câncer de pulmão, e eu posso, se eu tiver uma interpretação totalmente equivocada do que é a ciência, achar 5 estudos dos 10 mil que não encontraram uma relação entre tabagismo e câncer de pulmão, e eu posso dar uma entrevista no Jornal Nacional dizendo que tabagismo não causa câncer de pulmão. Está aqui o estudo do professor Daniel Ampierre para mostrar, publicado na revista tal. E por que isso é condenável? E talvez seja mais condenável do que o que eu falei no início. Porque isso é charlatanismo puro. Porque quando tu tem uma literatura que tem 9.995 artigos mostrando uma coisa e 5 mostrando outra, se tu te basear nos 5 e fingir que não existem os 9.995, tu está fazendo charlatanismo, tu não está fazendo ciência. E essa é a realidade dos nossos grupos de WhatsApp. O grupo de WhatsApp da minha família, o grupo de WhatsApp da família de quem nos assiste, o grupo de WhatsApp de amigos que jogam futebol, que fazem churrasco, é isso que virou. Saiu um estudo que comprova o que eu já digo há meses. É isso que acontece. E aí, se aquele estudo é 1 em 1 milhão, ninguém dá bola. Aquele estudo mostrou o que eu queria que mostrasse. Então, essa lógica aí de um viés de confirmação, de uma ciência que não vem com pergunta, uma ciência que vem com resposta, ela tem que voltar para a nossa sala de aula de metodologia da pesquisa, seja no Clínicas, seja na Faculdade de Medicina da URGS, seja na Faculdade de Enfermagem da URGS, seja em qualquer curso da área da saúde, da URGS, da UFPEL, de qualquer universidade desse país. Porque a gente deu um passo mais que a gente assumiu que já podíamos dar e a gente não podia dar. A gente tem que voltar e ensinar para os alunos esse pressuposto muito básico. Eu não vou falar que a gente tem que ensinar para os alunos as coisas, por exemplo, de termo de consentimento, de aprovação em comitê de ética, com base no estudo da Prevent. Não, por quê? Porque todo mundo sabe. As pessoas sabem que foi totalmente equivocado, precisa usar group controle, que não é o paciente que decide no ensaio clínico sério se ele toma o remédio ou não, nem o médico. Então, ali não é. Ali é como se fosse a Terra plana. É uma coisa extremamente enviesada de um grupo pequeno que não reflete uma necessidade de mudança da nossa parte. Agora, esses 2 temas que eu falei merecem consistência e saber lidar com resultados diferentes do que a gente quer. Essa é a primeira parte da minha palestra. A segunda parte da minha palestra, eu vou falar um pouco do EpiCovid. Mas eu vou falar do EpiCovid de uma perspectiva que não é a mais tradicional que eu falo, é uma perspectiva um pouco mais histórica do EpiCovid. Eu já falei em outras oportunidades, mas eu vou tentar empacotar aqui nos 15 minutos para trazer para você. Todo mundo já ouviu falar do EpiCovid, todo mundo sabe o que o EpiCovid é. Mas nem todo mundo ouviu falar com o nível de detalhe necessário do principal estudo que o Grupo de Pelotas já fez na sua história. O Grupo de Pelotas não é conhecido na literatura internacional por causa do EpiCovid. Ele é conhecido na mídia nacional, na população brasileira por causa do EpiCovid. Mas o Daniel,
as pessoas que nos assistem, os colegas do Clínicas, não nos conhecem há anos por causa do Covid, eles conhecem por causa das coortes de Pelotas. As coortes de Pelotas são o nosso cartão de visita para o mundo da ciência. E o que nem todo mundo sabe é que as coortes de Pelotas começaram lá no início da década de 80 com uma pergunta de pesquisa muito específica e eu diria muito singela, que era uma pergunta de pesquisa do Fernando Barros, que foi junto com o César Victor, o Fernando foi o cara que iniciou mesmo a coorte de Pelotas. A pergunta de pesquisa era: quanto que é a mortalidade infantil em Pelotas? Uma pergunta de pesquisa descritiva, né? Por quê? Porque naquela época existia uma percepção, e o Fernando era pediatra, inclusive, existia uma percepção de que tinha mais mortalidade infantil do que o que aparecia na estatística oficial. Então eles pensavam assim, pô, mas a gente olha a estatística oficial, parece que tem, não sei, não me lembro os números, mas X mortes a cada 1.000, normalmente a mortalidade infantil é apresentada assim, mas não pode, só eu, que sou um pediatra, lidei com não sei quantas mortes no ano passado. Então, eles desenharam o que depois virou a coorte de nascimentos de Pelotas, que seguiu, os caras nasceram em 82 e estão sendo acompanhados até agora, vão fazer 40 anos ano que vem, vão ter um acompanhamento com 40 anos, imagina. Os caras vêm sendo acompanhados desde que nasceram. Mas eles começaram a coorte para responder essa pergunta, relativamente singela. Qual é a mortalidade infantil de verdade em Pelotas? E se a gente pegar e entrar ali no De Volta para o Futuro, sair de 82 e pousar em 2020, a pergunta de pesquisa do EpiCovid é exatamente a mesma. É tão singela quanto essa. Por que a gente fez o EpiCovid? Exatamente pelo mesmo motivo. Nós queríamos saber quanto que tem de Covid na população gaúcha, inicialmente, depois virou um estudo nacional. Porque tínhamos evidências para acreditar de que tinha muito mais Covid do que aparecia na estatística oficial. Por quê? Porque as pessoas não iam fazer teste, tinha falta de teste na época, lá no começo. Inclusive, as pessoas só eram recomendadas a fazer teste se elas tivessem sintomas mais graves. Então, não tinha essa percepção de testar rápido para identificar rápido, rastrear, isolar, que, aliás, é um dos grandes erros que o Brasil cometeu nessa pandemia, depois a gente pode falar rapidamente disso. Então, o EpiCovid foi desenhado pelo mesmo motivo que a coorte de 82 foi desenhada. E, assim como a coorte de 82, o EpiCovid confirmou a sua hipótese inicial. Então, tanto na coorte de 82 se confirmou que tinha muito mais mortalidade do que aparecia na estatística oficial, quanto o EpiCovid confirmou que tinha muito mais Covid do que aparecia na estatística oficial. Nas primeiras fases do EpiCovid, era mais ou menos 10 vezes. Ou seja, se a estatística oficial dizia que tinha 1.000 casos no Rio Grande do Sul, a estimativa do EpiCovid era que não existisse 1.000, existissem 10.000 casos. Era 10 vezes, às vezes, acho que numa das fases foi 12 vezes mais. Então, o EpiCovid, ele respondeu, e por isso que o logotipo do projeto já é um iceberg. A ideia do projeto era centrada nisso. Mas, assim como em 82, 40 anos depois, um projeto que foi desenhado para responder esta pergunta científica, ele se tornou conhecido e ele gritou como resultado, voltando para o começo da minha palestra, que tu não faz uma pesquisa sabendo o resultado, faz uma pesquisa para encontrar algo, ele gritou a mesma coisa que a coorte de 82 gritou 40 anos antes. Desigualdade. Então, quando a gente foi analisar os dados, o resultado no que mais nos chamou a atenção foi desigualdade. E aí eu vou dar um pause aqui para falar da coorte 82. Na coorte 82, o César e o Fernando escreveram um livro, que é um livro super importante, chamado Epidemiologia da Desigualdade, no qual eles mostram que praticamente todos os indicadores que eles coletaram na coorte 82, se tu dividisse em 5 grupos de renda, que é o que eles tinham, os indicadores faziam assim. Todos os indicadores. Então, assim, por exemplo, a mortalidade infantil nos 20% mais pobres de Pelotas era comparável com a mortalidade infantil de alguns países da África que tinham maior mortalidade infantil no mundo.
Enquanto, na mesma cidade, a mortalidade infantil dos 20% mais ricos era comparável com alguns países da Escandinávia, que tinham as menores mortalidades infantis do mundo. Isso era dentro de Pelotas, quase que vizinha de vocês aí, 3 horas de estrada pela BR, que deveria estar duplicada e não está totalmente duplicada aí. No EpiCovid, quando a gente analisou os resultados, a primeira coisa que gritou foi isso. Pô, peraí, a Covid chegou no Brasil de avião, para as pessoas mais ricas. Mas assim que a gente começou a fazer trabalho de campo, com transmissão comunitária, é óbvio, já tinha o dobro de Covid nas pessoas mais pobres em comparação com os mais ricos. O dobro, em qualquer fase do Covid nacional, exatamente o dobro. E é óbvio que a gente não imaginou que tivesse alguma diferença, e nem imagina até hoje, biológica, genética, entre as pessoas pobres e as pessoas ricas. Existia uma diferença cultural, social, especialmente. E as pessoas pobres moram em casas menores, com mais gente na mesma casa, com piores condições sanitárias e com menos acesso à internet, etc., para fazer trabalho remoto, então tiveram que se expor mais. Então, esse discurso de que a Covid é universal, atinge a todos, é balela. Ela até atinge a todos, mas óbvio que ela atinge muito mais as pessoas mais pobres, mais vulneráveis. E o outro resultado, que foi o que tornou realmente o Covid muito conhecido, foi o resultado em relação à cor da pele. Quando a gente analisou a primeira vez, a gente achou que estava errado, porque apareceu realmente que o risco de contaminação nos indígenas foi quase 5 vezes maior do que no branco. E aí, a gente achou que é porque tinha mais Covid na região norte, tem mais indígena na região norte, então é fator de confusão. Aí a gente foi lá e ajustou, ou estratificou, mantinha a diferença. Ou seja, por questões também sociais, mas nesse caso também por questões culturais, pela forma de estrutura das comunidades, das pessoas interagirem mais, encontramos esse resultado. E aí entra diretamente no tema que o Daniel me convidou para falar aqui, todos os colegas do Clínicas, no tema de fazer pesquisa em tempos de crise. Porque aí, em função deste resultado, nós enfrentamos várias coisas que eu vou falar rapidamente daqui a pouco. Mas eu só queria dar um pause para dizer para vocês que o EpiCovid, quando ele for olhado no futuro pelos pesquisadores de outros países, de outras áreas, talvez tem 2 coisas do EpiCovid que ele vai ser mais conhecido do que essas todas que eu falei até hoje. A primeira delas foi o EpiCovid, foi um dos primeiros estudos do mundo a mostrar que criança pega tanto esse troço quanto adulto. E é uma das coisas que a gente nem fala tanto, porque sabe por quê? Porque não é polêmico. Inacreditavelmente, o Brasil virou uma coisa que as coisas que são polêmicas pegam mais e só fala daquilo. Mas o EpiCovid foi um dos primeiros estudos do mundo a mostrar que a criança pega tanto, transmite, portanto, felizmente os casos nas crianças tendem a ser mais leves, mas não dava para trabalhar com a ideia de que criança não pega. Lá no começo da pandemia se dizia isso. Tem várias, se vocês pegarem as falas gravadas, especialmente daqueles especialistas de WhatsApp, que você já imagina de quais eu estou falando, eles diziam que criança não pegava. E não é verdade, o Covid mostrou que a prevalência nas crianças sempre foi, pelo menos, igual a das outras faixas. E a outra coisa que o Covid mostrou e que também foi, obviamente, subutilizada, subvalorizada, mas que é super legal sob o ponto de vista científico, foi a importância desse sintoma, que hoje é o sintoma mais clássico da Covid, que é a perda ou alteração de olfato e paladar. Popularmente, parar de sentir o gosto e o cheiro das coisas. O EpiCovid foi um dos primeiros estudos a mostrar isso numa amostra populacional, na magnitude que a gente encontrou. A Ana Menezes, professora do nosso grupo, publicou um artigo mostrando que 6 de cada 10 pessoas que tinham COVID, tiveram COVID, no EpiCovid, relatavam aquele sintoma. Ou 6 de cada 10, um sintoma que é super específico, que não acontece por outras doenças frequentemente. Então, assim, talvez se nós tivéssemos monitorado melhor esse sintoma e não ficar medindo se as pessoas estão com febre no shopping, a gente tivesse controlado melhor a disseminação do vírus. É só um aplicativo que todo mundo, se sentisse isso, imediatamente clicasse num botão. A gente teria controlado melhor a disseminação do vírus.
Então, o EpiCovid tem essa coisa de trazer a importância desse sintoma. Volto, então, para os problemas que aí o EpiCovid enfrentou. O EpiCovid, eu vou trazer 2 problemas relacionados à crise. O EpiCovid enfrentou o problema de fazer pesquisa no meio da pandemia, que foi um desafio gigante. Primeiro, porque toda a questão do EPI, toda a questão da falta de segurança, ter que testar entrevistadores antes de ir a campo, uma coisa que não faz parte da nossa rotina. A gente foi, eu diria assim, talvez o nosso maior sucesso. A gente não teve uma única reclamação de qualquer família, e olha que nós entramos aí em centenas de milhares de casos no Brasil, nós não tivemos uma reclamação de alguma família ou alguma prefeitura, qualquer coisa, de que há suspeitas de que, por meio dos entrevistadores, alguém se contaminou. Nenhuma reclamação nesse sentido. Então, era um desafio gigante fazer pesquisa nesse meio, e a gente conseguiu paramentar as equipes, etc. A gente sofreu muito, na primeira fase do estudo nacional, uma falha de comunicação do Ministério com a Secretaria de Saúde. Os nossos entrevistadores tiveram problemas, alguns foram tratados quase como criminosos, como se fossem golpistas. Resolvemos, a partir da segunda, terceira fala, a professora Maria Ângela, nesta semana, deve ter falado para vocês, durante a Semana Científica do Clínicas, sobre esses problemas. Mas eu diria que o grande evento do EpiCovid foram os boicotes, censuras e retaliações em decorrência do resultado dos povos indígenas. E eu acho que isso é importante deixar bem nítido aqui para vocês. Não foram os outros resultados. Foi o resultado das populações indígenas que gerou uma cascata de coisas que culminou na censura de um slide, que culminou no boicote do estudo, no término do estudo, etc. E aí essa história eu não vou contar em muito detalhe aqui para vocês, porque vocês já conhecem pela mídia. Mas, basicamente, não houve uma aceitação boa do resultado das diferenças étnico-raciais, especialmente dos povos indígenas, porque era um momento em que esse era um assunto muito central no meio do ano passado, pelas pautas que estavam na época de demarcação de terras e desmatamento, que eram pautas que diretamente dialogavam com a comunidade indígena, e que o governo tinha pífios resultados. Então, mais um pífio resultado não pegaria bem, e aí o governo optou pelo pior caminho, que era tentar censurar o resultado. Então, essa é a história do EpiCovid, foi isso que aconteceu, e por isso, alguns dos problemas que a gente vivenciou e que vocês ficaram sabendo pela mídia. Eu paro a segunda parte da minha fala aqui para usar os últimos 10 minutos, Daniel, para entrar na terceira parte da minha fala, que é a parte boa, é a parte, tá, foi pesado, foi ruim, foi difícil, tá, mas e aí? O que a gente aprendeu? Eu acho que a primeira coisa que a gente aprendeu, e eu acho que o EpiCovid, ele tem uma marca que vai ficar como se fosse uma tatuagem gravada nele. O EpiCovid talvez seja uma das pesquisas brasileiras mais conhecidas pela população brasileira. A pauta da comunicação científica foi uma pauta central no EpiCovid desde o primeiro dia, em função da crise sanitária. Nós decidimos, por exemplo, que nós iríamos divulgar os resultados na mídia assim que eles estivessem disponíveis. E se alguma revista científica não quisesse aceitar um artigo do EpiCovid, porque os resultados já foram divulgados na mídia, azar da revista. Que é uma coisa que a gente não tem normalmente, esse desprendimento, porque a publicação é algo importante para nós, mas não, nós dissemos, no EpiCovid não, nós não vamos nos dar ao luxo de escolher as revistas que talvez sejam melhores para o nosso currículo, caso elas não sejam melhores para o nosso público-alvo, que é a população brasileira, que precisa conhecer esses resultados, ainda mais num cenário que foi se agravando de tentativa de omissão de dados, etc. E tal. Então, eu acho que o EpiCovid, o primeiro legado do EpiCovid é a comunicação científica. É o fato da gente ir lá e sentar junto com o governador do estado e apresentar os resultados. Da gente ir para o Jornal Nacional apresentar os resultados. E sem prejuízo,
talvez fosse o medo que as pessoas teriam, mas fazendo isso vai ter um prejuízo científico. Não é verdade. O EpiCovid tem aí cerca de 20 artigos publicados, 5 deles em revistas com índice de impacto acima de 10, 20. Então, assim, não prejudicou o EpiCovid o fato de que a gente divulgou, comunicou os resultados para quem importava. Então, eu acho que hoje, pensando em retrospecto, pensando para trás, eu jamais faria uma pesquisa científica que não tivesse um foco mais forte em divulgação da ciência, em divulgação em comunicação. Eu acho que o legado do EpiCovid é esse. Se eu acho que isso vai servir como novo normal da ciência, acho que não. Acho que várias pessoas aprenderam isso e vão mudar a sua prática e vão tentar conversar mais com as pessoas que realmente importam. Mas acho que ainda vai ter um grupo de nós que vai seguir fazendo pesquisa para publicar e falar com nós mesmos, infelizmente. Mas, pelo menos, acho que um bom pedaço das pessoas, e espero que aqueles que estão nos ouvindo, lembrem que a gente não faz pesquisa para nós, a gente faz pesquisa para mudar o mundo. E se a gente faz pesquisa para mudar o mundo, a gente tem que deixar as pessoas saberem do que a gente está falando. Então, acho que a comunicação científica é um ponto central do EpiCovid. A outra coisa que eu acho que fica aí de legado, aí não do EpiCovid, mas de legado da pandemia, é que, pombas, a ciência brasileira, se a gente analisar com calma, ela vem num processo de alguns anos, e aí eu gosto de delimitar isso, porque não é só no governo Bolsonaro. Ela vem num processo de alguns anos em que ela vem sofrendo cortes gravíssimos de orçamento. Só na FAPERGS, no Rio Grande do Sul, a FAPERGS não cumpre o que diz a Constituição do Estado, do percentual do recurso do PIB que deveria ir para a FAPERGS, desde sempre. E aí tem governo de tudo que é lado, direita, esquerda, meio. Hoje em dia nem sei como é que se divide mais. Daqui a pouco vão inventar novos, vai ter direita mais, direita menos, porque é tudo louco. Então, assim, a gente sofre com falta de financiamento para pesquisa no Brasil. A gente, até hoje, a gente tem que lidar com o nosso principal edital, que é o equivalente ao Arrow One do NIH, o nosso edital universal, o valor máximo que pode pedir é, não sei, R$200 mil por não sei quanto. É uma piada. Ninguém vai fazer ciência. E aí, quando as pessoas dizem a ciência brasileira publica muito em quantidade e pouco em qualidade. Claro, tem a ver com isso, por exemplo. Mas a ciência brasileira, então, já vinha enfrentando isso. E aí, somado a isso, nos últimos, aí sim, especificamente mais forte no governo atual, a ciência brasileira começou a também ser desacreditada em outras frentes. A Terra é plana, vocês estão acostumados, cientistas são todos políticos, os cientistas são comunistas, e etc. Então, assim, a gente vinha, se fosse uma daquelas lutas do Rocky Balboa contra o Ivan Drago, ou contra o Clubber Lang, para quem é fã dos filmes do Rock, como eu, no Rock 3 ou no Rock 4, a ciência brasileira estava naquele campo, assim, apanhando naquela parte que eles até botam em câmera lenta, para mostrar tanto quanto a gente estava apanhando. Pô, os caras tiram todo o nosso recurso, os caras desacreditam o que a gente faz, criam para a população uma ideia de que a gente é comunista, qualquer coisa assim. E assim como acontece nos filmes do Rocky Balboa, inacreditavelmente, a ciência ficou de pé, a ciência contra-atacou, e no momento que a população brasileira mais precisou, e a população brasileira mundial, mais precisou da ciência, pô, a ciência teve aqui. E eu acho que isso é um reconhecimento que a gente não pode deixar de fazer. A ciência desenvolveu uma vacina em menos de um ano para a Covid. Claro que eu não espero que todas as pessoas da população entendam o que significa, em termos de avanço do conhecimento, desenvolver uma vacina em um ano. Mas nós sabemos o que significa. É X vezes mais rápido do que qualquer outra vez na história.
A ciência brasileira produziu estudo epidemiológico, participou dos estudos de teste das vacinas, fez estudo com medicamento, fez estudo de saúde mental das populações, tudo. A ciência brasileira parou o que estava fazendo e se debruçou sobre Covid, porque era o que a população brasileira precisava. Então, assim, pombas, se as pessoas, a partir de agora, não aprenderem a valorizar a ciência brasileira, realmente vai ser difícil que isso aconteça. E aí depende um pouco de nós. E aí vem de novo nessa coisa de sempre fazer a autocrítica e fazer também a lição nossa. Porque quem está me assistindo aqui não é a população brasileira. Quem está me assistindo aqui são cientistas atuais ou futuros. A gente não pode perder essa oportunidade. O momentum que foi criado é único. A gente tem que saber que quando a gente for voltar a fazer nossa pesquisa sobre atividade física e doença renal crônica, uma pesquisa linda que nós fizemos lá em Pelotas, que o Daniel colaborou, a gente não pode achar que publicar um artigo sobre isso vai resolver algum problema da sociedade ou das pessoas que têm doença renal crônica, porque não muda nada na vida das pessoas. O que muda nas vidas das pessoas é se a gente divulgar o resultado da pesquisa, dizer que os pacientes com doença renal crônica, se eles fizerem exercício, eles vão progredir mais devagar, provavelmente, para os estágios mais avançados da doença, mas mesmo que não progridam, eles vão se beneficiar muito em termos de glicose, pressão alta, que são problemas graves relacionados com doença renal crônica e que predizem mortalidade, predizem tempo de sobrevivência, e a gente desenhar a intervenção para fazer isso. Então, assim, eu acho que o segundo legado, além da comunicação científica, é esse legado de lembrar por que a gente faz pesquisa. A gente faz pesquisa para as pessoas, nós temos que fazer uma revolução na ciência, de parar de falar com nós mesmos e implementar o que a gente encontra de relevante numa pesquisa científica. Esse é o segundo. E aí, no último 1 minuto da minha fala, para cumprir exatamente o prazo de deixar 15 minutos para perguntas, que era o meu objetivo inicial, eu acho que o terceiro, e aí eu não vou chamar de legado, aí eu vou ser um pouco mais crítico e vou acabar de uma forma menos positiva do que eu vim agora nessa última reta final. Eu acho que a ciência brasileira tem que fazer uma grande reflexão sobre neutralidade, mas uma grande reflexão. A ideia de que a gente viu o que aconteceu com o Pedrinho, a gente viu o que aconteceu com o Átila, invadiram a carteira de vacinação do cara esses dias, e a gente achar que ao ficar quieto a gente está tendo uma postura neutra é uma piada de mau gosto. Então, eu quero dizer que o silêncio de alguns cientistas durante o que está acontecendo no Brasil é ensurdecedor. Eu nunca imaginei que, acontecendo tudo o que está acontecendo no Brasil, eu tivesse tantos colegas paralisados, anestesiados, e não dizendo o óbvio, que é, olha, não dá para ser assim. Nós não podemos aceitar censura, nós não podemos aceitar o pesquisador sendo atacado. O presidente da República tuitou contra mim. E por mais que tenha havido alguma reação dos meus colegas cientistas, com todo o respeito, uma reação pífia sob o ponto de vista macro. O fato de que os dados do Átila foram invadidos, reação pífia nossa, nós não fizemos nada. Se nós fôssemos um grupo coerente, sério, como cientistas brasileiros, em cada um desses casos, o do Marcos Lacerda agora, talvez foi um dos que teve melhor reação, a gente teria reação muito mais forte. Então, acho que o terceiro aprendizado desse legado da pandemia é que não se faz ciência com essa postura fingindo neutralidade em cima do muro. Não. Ou nós vamos fazer ciência de verdade, ou nós vamos dizer que nós aceitamos e concordamos, compactuamos, e talvez alguns de nós, inclusive, vão votar para manter do jeito que está. Então, tenho que encerrar dizendo isso. É isso, fazer ciência em tempos de crise é um pouco de todas essas reflexões.
fico totalmente à disposição, Daniel, para perguntas e reflexões. Muito obrigado, Pedrinho, já com essa permissão aí de te chamar como a gente geralmente se trata, né? Mas muito obrigado, é maravilhoso te ouvir. Nós recebemos várias manifestações no chat sobre a importância de uma fala tão inspiradora, tão simples quanto a tua, mas aí eu também uso, eu acho que é uma referência importante, principalmente nesse Novembro Negro. Eu uso uma frase um pensamento do Ralph Emerson, um filósofo e escritor americano, que dizia que tem que ter alto nível de cultura, e aqui também não uso cultura como ser oculto, mas sim cultura como modo de agir, modo de pensar. A gente, inclusive, tem a cultura HCPA, mas tem que ter alto nível de cultura para falar, né, de coisas importantes de modo simples. E eu acho que tu traz essa dimensão do que é a gente ouvir de forma simples, coisas que não podem ser simplificadas. Então, queria te agradecer muito. Tá? Tem várias manifestações que exatamente exaltam essa tua capacidade de transmitir um misto de tudo, como tu falou, um misto de relato de problemas, de relatos de posturas, e eu acho que não tratei no início em relação a isso, porque acho que não exatamente cabia, né, no nosso início um pouco mais protocolo, mas eu queria, assim, junto com esse resgate que tu fez de acontecimentos, tanto um pouco mais distantes, quanto, inclusive, dessa semana, como agora tu comentou, né, do Átila, eu queria só ressaltar, assim, porque isso também se vincula à primeira pergunta que eu vou te fazer. A gente não tem perguntas no chat, a gente tem algumas manifestações, mas eu te vejo, enfim, como uma pessoa, como professor, mas também como uma pessoa muito confiante, positiva, né? Acho que uma capacidade de liderança enorme, comprovada por múltiplos acontecimentos ao longo da tua vida, e a gente vê isso quase que em base semanal, quem te acompanha mais de perto, como é o meu caso. Mas eu acho que tu foi além, Pedro. Acho que nesse último ano e meio, assim, tu aliou tua capacidade técnica, indizível, tua capacidade de liderança, junto com esse aspecto de coragem, com essa ação ainda mais voltada, e me corrija se eu estiver errado, por favor, mas eu acho que tu fortaleceu ainda mais para quem já fazia pesquisa epidemiológica, que realmente é uma pesquisa de campo. Quem te escuta falando agora sobre artigos científicos, sobre as contribuições da ciência e de cientistas, a tua responsabilidade pública e tua responsabilidade social ainda são mais reforçadas, né? Eu acho que isso realmente é uma lição para todos nós, né? E realmente me incluo nisso. Acho que isso, muito recentemente, a partir do professor César Victor, nesse episódio de méritos científicos e graus científicos, também se salientou, né? Então, é alguém que além de tudo que já nos ensinou, também nos ensina mais sobre isso, e depois nós temos uma repercussão ainda mais ampla que tu tratou agora como uma resposta um pouco mais significativa. Mas aí, então, tu resgatou crise científica, aspectos sociais, sanitários, de informação e também políticos, né? E eu não queria me ausentar aqui de tocar um pouco mais nesse aspecto e de fazer uma pergunta, que a gente tem um cenário financeiro, mas também um cenário político, um cenário de perseguição, um cenário de retaliação, que desafia principalmente os mais jovens, que não têm tantos concursos, que vem toda uma atmosfera de ter que deletar
posts antes de um concurso, porque sabem que a banca pode não gostar muito daquilo, às vezes deletar redes sociais. Eu queria, e tu está no exterior nesse momento, né, tá como professor visitante na Universidade da Califórnia, em San Diego, eu queria que tu contrastasse um pouco isso, principalmente para uma instituição como Clínicas, que quer reter seus talentos que já iniciam na iniciação científica. A gente teve, às 9 horas da manhã, uma sessão de apresentação dos temas livres finalistas, avaliado por um coletivo de divulgadores, científicos e pessoas que trabalham com comunicação, maravilhosas, uns trabalhos maravilhosos, e a gente tem que reter tudo isso. E eu queria que tu balanceasse um pouco isso, como é que tu está vendo em relação a isso, porque eu acho que isso também trata do nosso passado, presente e futuro. Olha, Daniel, eu acho o seguinte, primeira sensação que eu tenho, primeiro te agradecer pelas palavras, é óbvio, mas assim, eu vejo que o cenário para o cientista no Brasil, especialmente para o cientista jovem, ele depende muito do nosso futuro próximo. Falando de forma muito transparente, se por acaso acontecer a tragédia de o atual presidente se reeleger, eu acho que nós vamos ter a maior fuga de cérebros da história do país. E eu acho que não vai ser uma fuga de cérebros só do pessoal da iniciação científica, do mestrado, doutorado. Eu acho que vai ter muito professor universitário que vai arranjar emprego fora do Brasil. Tem muitos colegas meus que já fizeram isso. Claro que a minha área é uma das áreas em que isso é mais normal, a saúde coletiva, porque é uma das áreas que está sendo mais atacadas. E tem muita gente que não está disposto a comprar a incomodação pessoal, a insegurança, a instabilidade gerada por esse momento. Então, sinceramente, um dos momentos decisivos da ciência brasileira é quem é que vai ser eleito presidente ano que vem. Bem sinceramente. Dito isso, aí a gente fala um pouco mais de reflexão. O que a gente pode dizer para essas pessoas, o que a gente pode dizer para motivar que esses alunos da iniciação científica que fizeram a apresentação fiquem aqui, fiquem no Clínicas, fiquem no Brasil. Eu posso talvez trazer a mesma coisa que eu falei ali na parte final. Se eles conseguirem lembrar que a ciência que eles fazem é para mudar a realidade, é mais importante fazer a ciência que vocês fazem numa realidade como a brasileira do que onde eu estou nos Estados Unidos. Embora a realidade americana não seja nada fácil, talvez os Estados Unidos seja o pior exemplo para dar nesse momento, até porque os Estados Unidos correm o risco de daqui a poucos anos voltar a lidar com essa insanidade. Não é nada improvável. Aliás, a gente tem aqui uma população que 30% não quer se vacinar. É uma coisa louca. E aqui, uma população cuja decisão de não se vacinar, ela é 100% ligada com quem tu vota. Não é uma decisão de não querer se vacinar por exemplo, questão religiosa, outras coisas. Não, é voto. Se eu sou republicano extremo, eu não quero me vacinar, pronto, e azar. Então, assim, fiz essa reflexão maior só para dizer que eu acho que o que pode fazer com que esses jovens entendam que devem ficar é o senso de compromisso e o senso de coragem. É dizer, não, é aqui que eu tenho que mudar. Eu não vou esperar o Brasil ficar que nem outros países para, então, tentar mudar. Não, tem que mudar agora. Porque o caminho, esses dias eu fiz um post no Twitter sobre isso, o caminho está lá, cara. O checklist está preenchido. Atacar pesquisador, atacar imprensa, atacar a universidade. É só olhar nos livros de história e vocês vão saber qual é o nome disso. Não preciso eu dizer nada. É só olhar. Todo o checklist está preenchido. Ou nós interrompemos esse ciclo, ou a gente corre o risco de as pessoas irem embora, e muitas pessoas irem embora. E aí eu já vou aproveitar, eu sei que nós estamos com pouco tempo, eu vi uma pergunta que tem no chat, que traz um tema super delicado, essa coisa das candidaturas. Será que, então, os cientistas vão ter que se candidatar? O problema da estrutura do federalismo brasileiro é que o federalismo brasileiro ele depende disso. É uma loucura. Se a gente pegar algumas causas que têm sido bem-sucedidas nos últimos anos,
todas elas envolveram esse movimento. Eu vou dar um exemplo bem concreto, a coisa da causa animal. A causa animal avançou tanto, por quê? Porque algumas pessoas defensoras da causa animal viraram políticos. E por dentro da Câmara, por dentro do Senado, eles conseguiram trazer a importância. O Brasil não é um país em que os nossos representantes são multitemáticos. A verdade é que os nossos representantes são meio unitemáticos. Então, a verdade é, pragmaticamente, se a gente quiser que a ciência tenha a valorização que ela precisa ter no Brasil, não vai ser fazendo boa pesquisa que a gente vai resolver isso, nem divulgando bem. Vai ser botando cientistas como senadores, como deputados, etc. Então, o problema é que tem que arranjar alguém que tenha a chance de ganhar e que queira fazer isso da sua vida. E é muito difícil arranjar, porque nenhum de nós quer fazer isso. Então, estou dando a resposta mais sincera. É um caminho necessário, mas é um caminho que é muito difícil achar uma combinação, porque basicamente é assim, respondendo para a pessoa que perguntou. Os que seriam bons não querem, e os que querem não seriam bons. É mais ou menos essa a resposta que eu posso te dar. Obrigado, eu já ia transmitir essa pergunta do Michael Andrades, que tinha colocado no chat, e o Michael também falou algo interessante, que eu acho que se relaciona com a tua resposta agora, porque realmente existe esse dilema, né, bom, a gente vai procurar a nossa Escandinávia, que foi o termo que tu usou durante a apresentação, ou a gente vai tentar melhorar a parte do Brasil que não é pequena, que é de semelhante, comparável a alguns países africanos, por exemplo, com extrema pobreza, né? Eu acho que isso é algo importante, né, se pensar, obviamente, dentro das atuações possíveis de cada pessoa que trabalha com educação, trabalha com ciência. Eu gostaria, Pedro, de te agradecer mais uma vez, já vou deixar um espaço aqui para as tuas considerações finais, vou me autocorrigir um pouquinho também, porque eu falei iniciação científica, mas são mais de 900 trabalhos submetidos na semana e tem contratados do hospital, tem pós-docs, né, e acho que esse reforço não é de agora, né, esse reforço, a necessidade de que as mensagens, a partir do meio acadêmico, a partir de um hospital universitário, a partir de trabalhos científicos, se aproximem da população, realmente é um desafio. Acho que tu reforçou isso de forma sensacional, com vários exemplos práticos ao longo da tua apresentação. Mais uma vez, obrigado por estar colaborando conosco, por estar nos inspirando, por estar trazendo pontos que nos fazem pensar, nos fazem atuar provavelmente melhor e de uma forma mais voltada ao que realmente é necessário. Fica à vontade para fazer as suas considerações finais, a gente não tem nenhuma outra pergunta nesse momento, mas acho que a gente teve aqui um rico material para aprender. Daniel, em primeiro lugar, obrigado. Infelizmente, a gente não tem mais tempo também, né? Porque já fechou 1 hora e eu tenho que me organizar aqui para a reunião que começa daqui a pouquinho. Mas queria agradecer muito o convite, queria reforçar o quanto eu tenho admiração pelo trabalho que o Clínicas faz. Fui no Clínicas várias vezes na minha vida para trabalhar com diferentes grupos daí, e digo para vocês que é uma das coisas que nos dá um pouco de inveja aqui na UFPEL. A gente na UFPEL tem um grupo da epidemiologia super forte, vocês conhecem, etc. e tal, mas a nossa pesquisa clínica em geral, ela engatinha na UFPEL, e eu vejo, cada vez que eu vou aí, eu me motivo de ver os grupos da psiquiatria, da cardiologia, os grupos todos trabalhando super fortes. Então, cada vez construindo, cada vez que eu vou no Clínicas tem um pedaço novo, não sei de onde vocês arranjam tanto dinheiro para construir coisa. Então, a crise da ciência não chegou, estou brincando, eu sei que chegou, mas fico assim, muito bem impressionado com o que eu vejo aí sempre, então fico muito feliz, queria agradecer toda a comunidade do Clínicas pelo convite, agradecer de novo a oportunidade, e não podia deixar de me solidarizar contigo nesse momento, né, Daniel, da questão do Grêmio aí. Desejo que essa terceira passagem aí seja vivida de forma adequada e que em breve, em 2023, o Grêmio volte a disputar aí Série A do Campeonato Brasileiro, que é um dos lugares
nos quais o Grêmio se encaixa muito bem. O Grêmio é um time desse que fica um tempo na A, um tempo na B, mas é um time que tem o nosso respeito, então, muito obrigado. Obrigado. Esse é o nosso conferencista de encerramento. Ele consegue misturar bem temas pesados com temas mais leves, embora o tema leve nesse momento não me beneficie, mas o futebol é algo que está no nosso cotidiano e a gente sempre tem essa pegação de pé. Mas obrigado, Pedro, mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos assiste, a todo mundo que nos assistiu desde segunda-feira, a toda a comissão organizadora, as pessoas que têm contribuído aí nos bastidores por meses, e, mais importante também, a nossa comunidade em geral, né? A comunidade agacepiana. Obrigado, Pedro, um abraço a todos, e aqui a gente encerra a conferência de encerramento.